aqui 5 salas, né, que já foram apresentadas, e nós estamos na sala da Justiça Climática, tem a Sabrina, que está aí fazendo a apresentação, a Márcia também, que é uma facilitadora, né, e eu, que sou a Simone Godoy. Vamos lá? Então, vocês já receberam as boas-vindas ali, né? Vocês já receberam as boas-vindas e a orientação inicial seria o quê? Para a apresentação das propostas, né? Vocês comecem com a sigla do estado de vocês, tá? Para a gente conseguir identificar de que estado vocês são, tá? O limite de caracteres são 400 caracteres, que dá mais ou menos umas 3 linhas, né? De proposta, tá? Então, é importante que vocês, quando forem colocar a proposta de vocês utilizarem sempre a palavra promover, implantar ou criar, né? Porque a nossa discussão ela é para a criação de políticas públicas que venham mitigar essa questão da crise climática. Então, essa é uma questão que então é importante vocês procurar utilizar, né, essas 3 palavras, sei lá, promover políticas públicas ou implementar políticas públicas. De repente, vou dar um exemplo, tá? Os países mais ricos, eles podem investir na questão, em países mais pobres, né, na questão da mitigação, fortalecendo instituições, que trabalham com a questão de ou reciclagem, qualquer outra coisa, ou qualquer outro viés, né? Que tá aqui, olha. Começa a proposta com a sigla do Estado, tá? A proposta tem que ter no mínimo 400 caracteres, porque a gente está trabalhando com um pedido de política, com uma indicação, né, de uma ação de uma política pública, e não com um pedido social, né? Então, como a gente tem só 400 caracteres, então é importante evitar justificar o problema. A gente vai no foco. Então, sei lá, para evitar queimada, eu preciso fazer isso, isso e isso, né? Porque senão os caracteres eles não serão suficientes, tá? E aí vocês terão depois o formulário para votação, né? As propostas elas vão ter uma construção coletiva, né? Vocês não serão identificados, mas porque todas as propostas vão se juntar e dali a gente vai ver as que são parecidas, se juntar, enfim, né? Fazer ali uma compilação das propostas e pegar as que são mais relevantes, porque são quase mais de 400 inscrições, vai ser um pouco difícil juntar todas as propostas, ler uma por uma, então elas serão compiladas e as que são bem parecidas, elas vão tudo para uma proposta só. Pode passar, Sara. Alguma pergunta? Desculpa, gente. Vocês podem colocar, tá? Vocês podem colocar aí as perguntas, enfim, as dúvidas que vocês têm no Simone, chat, ou levantar a mãozinha. Pode falar. desculpa, Cid. Como eu estou no celular, não vai ter como eu ficar escrevendo, mas eu escrevo numa folha aqui e depois passo, tudo bem? Não, tudo bem, você pode escrever. Então, Tá vamos bom. lá. Justiça climática. A crise climática afeta a todos, mas de formas muito desiguais. A justiça climática exige que a gente trate a crise climática como uma questão de direitos humanos. Garante que as ações climáticas promovam dignidade, equidade e sustentabilidade. Aqui a gente está vendo uma foto de uma comunidade de São Paulo, né? Então, de um lado, vocês estão vendo a comunidade de Paraisópolis, né? E do outro, vocês estão vendo o comecinho ali, porque ela faz divisa com o Morumbi, né? Então, essa foto, ela foi escolhida justamente para a gente entender o impacto dessa desigualdade, né? No mesmo espaço, nós temos dois tipos de vida, né? Um da classe que é extremamente rica e outro que é de uma comunidade que é extremamente vulnerável, né? Então, por isso que a gente trouxe essa foto, porque mesmo
dentro desse contexto, a gente também está falando da justiça climática, né? Como é que a gente vai tratar a justiça climática? Porque vou dar um exemplo bem claro, vou dar um exemplo rápido e claro para vocês, tá? A gente tem a pessoa que ela é muito rica e a gente tem ali a empregada doméstica que vai servir, né, o rico. Se ela consegue ter um trabalho que ela ganhe mais, que ela sai dessa condição de servir uma pessoa mais rica, automaticamente isso acaba mexendo com a pessoa, né? Porque, poxa, ela perdeu uma mão de obra barata, né? Então, essa questão ela realmente incomoda muito, né? E como é que os direitos humanos, como é que a gente pode garantir, né, essa questão de direitos humanos, garantindo ações que promovam dignidade, equidade e sustentabilidade, quando a gente sabe que no Brasil a gente tem quase uma média de 300 pessoas que são muito mais ricas do Brasil, enquanto a maioria da população ela é pobre, né? É uma população que a maioria dela é vulnerável. Então, como é que a gente pode buscar dentro disso e pensar, né, em promover dignidade, equidade e sustentabilidade? Pode passar, Sá. Aqui a gente ouviu, se eu não me engano, foi a Carla falar, né? A Renata, não me lembro, sobre reconhecer que as comunidades mais vulneráveis são as que menos causam impactos negativos na crise climática. Essa foi uma matéria que saiu ontem, né, que a gente teve acesso no Canadá. Então, aqui está mostrando um rico, né, com o iate dele. Então, para vocês terem uma ideia, 90 minutos de passeio de iate de uma pessoa extremamente rica é equivalente a 2.000 anos de uma pessoa emitindo CO2 no meio ambiente. Então, olha a discrepância dessa situação, né? Quando somente 10% da população, aliás, somente 10% da quantidade de CO2 emitida na atmosfera, ela é causada pelas pessoas de baixa renda, que são tidas como vulneráveis. Então, reconhecer que as comunidades mais vulneráveis são as que menos causam impactos negativos na crise climática, né? Como seria a distribuição de uma renda igualitária, né? E a gente tem um pouco mais abaixo ausência, extremamente importante, ausência de políticas justas para perpetuar ciclos de pobreza e exclusão social. Então, eventos extremos como secas, enchentes, atingem com mais força comunidades que já enfrentam desigualdades, né? Porque a migração de pessoas que saem de lugares onde ele tem menos possibilidade, vai para a cidade grande e as comunidades vão se formando em lugares de risco, né? Como as comunidades vulneráveis e centros urbanos, em regiões rurais e onde as pessoas dependem de recursos naturais. A desigualdade de gênero ela é amplificada, já que as mulheres se responsabilizam pelo trabalho de cuidar, né? Então, a gente vê que existe realmente uma desigualdade. As mulheres, elas são a maior parte da mão de obra, né? E a gente falando da questão da reciclagem, um pouco mais de 70% da mão de obra da catação, ela provém de mulheres, né? E são mulheres que são mães solo, que são chefes de família, que dependem da renda para sobreviver, e isso a gente vê em muitos segmentos, inclusive em lugares onde o homem e a mulher eles têm a mesma função, mas o homem ele ganha mais por ser homem, né? Então, olha como até nisso a desigualdade de gênero ela literalmente aumenta essa desigualdade, né? Então, como é que a gente poderia construir essas políticas públicas, né, que fizessem com que parasse essa questão de perpetuar, né? E a gente mudasse essa palavra perpetuar ciclos de pobreza e exclusão social para melhorar a condição de vida das pessoas, literalmente, né? E com isso também ajudar na mitigação das crises climáticas, né? E como é que a gente pode construir essas políticas públicas justas, né,
para garantir a inclusão de pessoas das comunidades mais vulneráveis nos processos de diagnóstico, formulação e tomadas de decisões para a construção de políticas públicas voltadas à adaptação e à mitigação das mudanças climáticas. Então, esse momento, ele é extremamente importante, por quê? Porque a gente está acostumado que as demandas, tudo vem de cima, né? As leis vêm de cima, os decretos vêm de cima. Então, essa é uma oportunidade onde a gente está tendo voz, nós, né, a população mais carente, mais vulnerável, está tendo voz para que a gente consiga implementar essas políticas públicas, né, para que a gente consiga garantir a inclusão dessas pessoas vulneráveis, né, e para que tenha essas tomadas de decisão na construção de políticas públicas mesmo, voltadas a adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Por quê? Porque essa é uma situação extremamente emergente, né? A gente tem, no G20, nós tivemos acesso a várias salas, enfim, né? E algumas delas, a gente viu que se dentro de 10 anos a gente não conseguir melhorar essa situação, então a gente vai ter sérios problemas, porque a situação do clima, ela vai ficar irreversível. Então, doenças, né? E mais outras coisas, né? Enfim. Então, como é que a gente pode implementar isso para que ela se torne ter voz para a política pública? Então, essa é a proposta. A gente sabe de todos os problemas, né? A gente sabe de todas as tragédias que acontecem com a questão da falta de justiça climática. E aí, quais as estratégias podem ser implementadas para fortalecer a resiliência das populações vulneráveis e prometer justiça climática diante dos eventos climáticos extremos? Como é que a gente pode pensar em soluções para que aconteça essa mitigação das crises e para que realmente haja justiça climática, né, e que venha trazer o fortalecimento para essa população que é mais vulnerável, né, que é a maior população, mas é a que menos polui, é a que mais sofre, porque se tiver um calor intenso, o rico que tem um ar-condicionado em casa, para ele está tudo bem, mas para a população mais vulnerável que não tem acesso a isso, então eu estou trazendo um problema pequeno para dar para dar uma ideia para vocês. Então, a população vulnerável que mais sofre. Então, o que a gente pode fazer para sugerir e promover políticas públicas para que a gente consiga ajudar nessa mitigação? Quais estratégias, né, podem ser implementadas? Então, a gente vai ter 5 minutos para tentar pensar o que a gente pode fazer, o que se pode fazer, investimento de outros países, enfim, né? Para que a gente consiga literalmente trazer, né, propostas para a questão da mitigação das crises climáticas, favorecendo a população mais vulnerável. Eu vou ver se eu coloco aqui para vocês. Quem conseguir entrar, tá? Quem conseguir trabalhar com a... Deixa eu só ver aqui. Quem conseguir trabalhar com o Google, maravilha. Quem não conseguir, pode escrever no chat, tá? Cadê que eu vou colocar aqui para vocês? Copiar o link. Eu vou colocar o link aqui no chat para vocês. Então, quem conseguir escrever aqui dentro, tudo bem. Quem não conseguir, pode escrever no chat as propostas. A gente tem 5 minutos, tá? Para tentar escrever. Aí vocês podem escolher como é que você... Sim, as meninas estão tudo aqui cheia de ideia, mas estão com vergonha, e aí a gente está elegendo uma delas aqui para falar, porque não só sou eu que tenho boca, e a gente vai pegar meio minutinho aqui para eleger uma para falar, viu? Maravilha, maravilha, Aí, meninas, pode falar, a voz é de vocês. Só pedir para fechar o microfone, então, quem não for falar, por favor.
Acho que a Cristina Sampaio está com o microfone aberto, pedir para fechar, por favor. E aí, quem quiser falar, dizer o nome e qual o estado, tá bom? E aí pode falar a proposta que eu vou redigindo aqui na planilha. Boa Quem- tarde. Eu achei que a gente Boa ia tarde, é digitar. Jorge Não, Barros pode, quem por fala. favor, a orientação é para todo mundo digitar, para quem puder Tá, digitar, sim. Mas no caso tá, das companheiras que estão em muitas e estão só com celular, tá, enfim, elas podem me ditar que eu posso escrever também, tá. Boa, tá bom? boa Ou tarde, escrever no Maria. chat quem não conseguir na planilha. Na Sabrina, eu planilha quero saber se eu é a posso. coluna da revisão 1, né? Que é para começar? Isso. Não, na proposta original. Boa Aí você tarde. só vai na revisão um se na proposta original já tiver muito parecida com a sua e você quiser complementar. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Aqui quem fala é Jorge Barros. É Oi, que Jorge. faltou fazer a leitura das propostas já apresentadas, e eu sou um deles, tem duas aí, que não foi feita essa leitura. Das propostas originais? Já apresentadas, que foi dito e precisam ser lidas para que os demais possam entender que já existem previamente propostas apresentadas, e eu sou um deles. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, vou ler Sim. rapidinho então para vocês a proposta, tá? Tem uma proposta aqui que ela é bem pequenininha, tá? Mas eu vou ler aqui para vocês. Então a gente tem aqui é, só um minutinho que eu tô abrindo. A gente tem a proposta da Carla, aqui, pensar também na circularidade de recursos e direitos na adaptação, facilitar acesso à moradia segura para todas as pessoas, começando pelas populações em áreas mais vulneráveis de risco. Essas novas moradias podem ser construídas de forma circular e modular, estimulando a inovação e mitigação de emissões. E a gente tem a Fabíola, acho que está escrevendo, né? Agora, aqui já direto no. Simone, eu nessa daí eu gostaria de colocar uma frasinha que é assim: há condições de ajudar essas pessoas que moram em área de risco, construindo, né, a minha casa, minha vida, mas para uso extremo para essas pessoas, não para outras. Tá. A gente sabe que existe até pessoas de prefeitura morando nessa minha casa, minha vida, né? E aqui a Fabíola, né, pode ir falando que a Sabrina está transcrevendo, tá? Então, aqui a Fabíola Vasconcelos, da Bahia, ela trouxe promover programas de incentivo à transição energética justa, priorizando comunidades vulneráveis com subsídios para energias mais limpas, como solar, garantindo acesso democrático às tecnologias limpas, geração de renda, capacitação para empregos sustentáveis, né? E aí a gente tem mais uma aqui, da Iani, né, que já está colocando, garantia de direitos e proteção aos territórios, levando em conta toda a biodiversidade, principalmente em comunidades tradicionais. Então, a gente tem aqui, né, na primeira rodada, essas três propostas, é, que foram feitas, e aí quem for falando, quem tiver dificuldade, pode ir falando que a Sabrina vai escrevendo. As meninas, Márcia, as meninas já conseguiram se organizar? E Áurea, você fala da onde para a gente registrar aqui? De São Paulo, Tá, estado de São Paulo. obrigada. Oi, Simone, estava travando aqui um pouquinho, a gente está complementando aqui, viu? Vocês E estão aí a gente queria dar uma complementando? contribuição numa proposta que já está feita também. Tá. Ó, a gente chegou num consenso aqui que reconhecer, contratar e pagar que a gestão municipal pague pelos serviços da coleta seletiva feito pelas cooperativas de catadores. Certo. Essa é uma Então, discussão. desculpa, Completando só da para se você Márcia puder aí, repetir
mais devagar para eu digitar, por favor. Sabrina, tá Reconhecer, falando? sim. Isso. Reconhecer, Aham, contratar. E eu aham. não sei se vale mais de um verbo, Sabrina, Simone. Vocês podem ajudar? Reconhecer, contratar e pagar pelos serviços da coleta seletiva feito pela Cooperativa de Catadores de Economia Solidária. Eu acho que você pode colocar pelos serviços prestados, Márcia, porque quando a gente fala em prestação de serviço, a gente está abrangendo todo o processo, né? Tudo E bem. só pela coleta fica muito meio Pronto, vazio. Márcia, acho que a gente pode complementar, Simone. Tá. Captou, Sabrina? A Tá. contribuição aí da Simone por todos os serviços, não apenas pela coleta seletiva. Então, por Pela todos os prestação. serviços, pelos Não precisa- acho que pelos serviços pela prestação de serviços, Isso. sabe? Porque aí você acaba, entra tudo, entra coleta, destinação, triagem, prensagem, né? Educação ambiental. Educação ambiental, como um todo. Sim, E as beleza. prefeituras investir em mais cooperativas nos estados, nos municípios, é muito importante, porque tem muito pouco. Além eu acho que a Áurea trouxe uma informação importante, porque além da prestação de serviço, né, a estruturação das cooperativas, ela é de obrigação do poder público, Sim, né? e sabe Eu uma acho coisa que isso. legal, Simone, que você traz essa discussão aí, que eu vi numa proposta para residência, eu acho que a gente começar a pensar que essa estruturação das cooperativas, ela precisa trazer dentro dessa infraestrutura componentes e mecanismos. Por exemplo, aqui no Piauí a gente tem muito sol. Então, essa infraestrutura das cooperativas, aproveitar essas tecnologias sociais limpas, o teto, energia, placa solar, para que a gente possa produzir nossa própria energia, adaptação dessa parte hidráulica, fazendo o reuso da água, o reaproveitamento dessa água. Então, se a gente tivesse como fazer essa montagenzinha, porque a gente tem, nosso terreno é enorme aqui, a gente está com o galpão todo sucateado, que foi um espaço de ocupação, então, a gente pensar nessa reformulação dessa infraestrutura, desses espaços das cooperativas. Sim. Você acha que tem a ver, gente? Sim, porque então foi exatamente o que eu acabei de falar, a estruturação, né? A estrutura física, né? Arquitetônica, enfim, de todo o processo, na verdade, a implantação, né? A implementação de todo o processo, além do pagamento pelos serviços prestados. Sim, E aí, a mas o que gente eu coloca. trago também, o que nós trazemos, melhor dizendo, é exatamente assim. A gente fala muito em construção sustentável, só que a gente coloca, às vezes, um teto de zinco. Um teto de zinco aqui no Piauí é entrar dentro de um forno, quando a gente fica embaixo nos galpões. Porque a gente É, tem muito sol. Então, se a gente tem muito sol que produz energia, e por que não, quando for implementar esses galpões, implementar reaproveitando essas construções sustentáveis? Bota placa solar, adaptação que for feito de toda essa sim. questão da parte hidráulica. É isso, é um pouco Ah, dessa. sim. Não, isso sim. Aqui a Fabiola, ela está falando, existe um instrumento PSA, pagamento, né, o pagamento pelos serviços. Precisamos que as cooperativas e catadores sejam incluídas no rol de sujeitos que recebem esses pagamentos. Na verdade, Fabiola, já existe, né? Sim. Isso está previsto na 2305, tá? De 2010, que é na Política Nacional de Resíduos Sólidos. E o que acontece? Só que as leis e os decretos que existem, muitos deles são muito vagos, né? Porque a gente tem uma legislação que ela é própria para cooperativas, ela abrange várias cooperativas, mas cooperativa de catadores de material reciclável, seja de trabalho ou seja cooperativa social, a gente tem uma legislação que ela é muito peculiar, ela é específica para cooperativas. E aí o que acontece, né? Na questão, nós já estamos lá, só que a legislação diz assim, que se contrate preferencialmente cooperativas
cooperativas de catadores para se fazer esse trabalho de gerenciamento do resíduo. Ele não exige, que a legislação não fala, olha, você tem que contratar. Diz que a gente tem preferência, né? A gente tem preferencialmente, então existem muitas lacunas, né? E aí a gente trabalha dentro dessas lacunas quando você fala, olha, precisa haver uma revisão na legislação que regulamenta isso. Por quê? Porque tem que ter obrigatoriedade, não tem que ter preferencialmente, porque aí você abre várias lacunas, né? Você abre vários precedentes para que a prefeitura contrate quem ela quiser. Então, exatamente. Então, a gente precisa mudar para obrigatoriedade e você sugerir que isso vire um projeto de lei que vá para o Congresso é uma construção de política pública, né? E aí é o que a gente chama de brechas da lei. Porque quando a Simone traz essa discussão do preferencialmente, se é preferencialmente, o gestor vai dizer assim: ah, não, eu vou contratar os amiguinhos do rei, ou seja, a iniciativa privada. E o que a gente vem discutindo dentro da frente é exatamente isso: estudar a legislação e encontrar apoio dentro dos movimentos sociais e outros movimentos para obrigar o que já está descrito em lei, mas para isso precisa virar obrigação, e não apenas preferencial, porque dá a entender que eu faço se eu quiser, enquanto gestor público. E que realmente, porque assim, existe a lei, está dentro do resíduo sólido, como a Simone falou, mas que nem todas as prefeituras, os municípios fazem valer isso, porque não pagam as cooperativas para trabalhar. A gente acaba trabalhando sucateado, porque só o que a gente ganha não fecha a conta, então não podemos arrumar um maquinário, não temos verba para isso, então que realmente seja contratado todas as cooperativas que existem em cada município. Sim. Porque geralmente as cooperativas não elegem prefeitos, né? A gente sabe disso, as cooperativas não pagam propina, então a gente acaba sempre ficando. A gente sabe que o que mais move, né, as prefeituras hoje financeiramente são as empresas de recolha de resíduo, né? Seco, enfim, desculpa, úmido, né? Que faz a coleta. Então, enfim, isso é no Brasil inteiro. Infelizmente, é uma realidade de corrupção do país. Então, por isso que eles não querem dar preferência, né? Porque aquela tal história é a empregada doméstica que vai trabalhar num lugar onde ela vai ter um rendimento maior, onde ela vai ter dignidade, ela vai ter uma qualidade de vida, vai sair do assistencialismo, né? Então ela não vai mais querer ser empregada doméstica para trabalhar, ela vai querer fazer parte de uma cooperativa onde ali ela vai entender uma outra realidade. Então, se ela ganhar ali R$ 4.000 por mês, pronto, ela não vai trabalhar. Então, a dondoca vai perder a empregada doméstica. Então, ainda existe muita resistência, porque a gente pode sempre estar bem, mas nunca melhor do que o outro, né? Ainda, infelizmente, existe muito isso. E dentro da nossa realidade, quando se fala de classe social, também existe, porque o catador, ele ainda, infelizmente, é muito marginalizado, né? Então, aqui a gente está fazendo o quê? Buscando como é que a gente pode melhorar isso? Como é que a gente pode ter mais visibilidade? Construindo política pública, né? E trazendo essas situações que são bem importantes e as contribuições das pautas que vocês estão trazendo aqui. Maravilha. O Jorge está pedindo a fala e eu acredito que a gente pode já partir para a leitura das propostas, que o combinado é a gente voltar 3h20, né? A gente tem ainda 6 minutos para fazer a leitura. A gente tem até agora 11 propostas, e aí o Jorge pediu a fala e na sequência eu sugiro a gente fazer a leitura e a validação dessas propostas, tá bom? Jorge? Estão me ouvindo? Sim, a gente está ouvindo, pode falar. Ok. Eu estou um pouco triste porque a coordenação não colocou a minha proposta aí, que eu preenchi o formulário Google Forms. E eu estou falando aqui de São Paulo e represento uma cooperativa, não obstante não ser catador, eu sou pró-catador, e ajudei aqui, eu vim para São Paulo, no Rio de Janeiro, para fortalecer as associações e as cooperativas e os catadores avulsos aqui de São Paulo, em 100 e muitos municípios, vim trazido pelo SEBRAE.
Atualmente, eu sou professor da Universidade de e para Catadores, aqui de São Paulo, uma universidade que nasceu da USP, da Universidade do ABC e de uma universidade lá do Canadá. E trabalho há mais de anos, né, desde 2010, com os catadores. O que eu quero comunicar aqui às colegas que estão me ouvindo aí, bem como a todos vocês, que a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, primeiramente, contempla não só as cooperativas, elas contemplam também as associações. São associações e cooperativas. Não obstante, só as cooperativas ser uma instituição de fins econômicos, enquanto uma associação não. Mas a lei contempla os dois. E segundo, eu queria comunicar a todos que a razão pela qual eu estou abraçando a inclusão do catador dentro desse item de justiça social é porque, exatamente, com o advento da política, existia quase que 1 milhão de catadores na invisibilidade do país. E, como disse muito bem a Simone aqui, na sua primeira fala e continua exaltando, os catadores hoje é aquele segmento que carece nacional e internacionalmente de sair da invisibilidade e da injustiça social. Agora, Simone, o grande problema de estar prioritariamente contra a obrigatorização, que trabalha com modelo de negócio na área da catação, a maioria das cooperativas no Brasil não estão habilitadas para trabalhar, seja logística reversa nas empresas, seja serem contratados por dinheiro público das prefeituras. Por isso que muitas cooperativas ficam de fora por falta da habilitação plena documental, seja de cooperativa ou seja de uma associação. Então, esse é um problema que vai precisar, dentro da justiça climática, a gente trabalhar, que é exatamente a oficialização dessas instituições para dar devida justiça ambiental, socioambiental e climática para os nossos catadores. Era isso aí. Só complementando rapidinho a fala do Jorge. Você tem muito boa sua contribuição, Jorge, obrigada. Inclusive, essa pauta que você trouxe da estruturação, tanto da parte burocrática, administrativa, enfim, né? Foi uma das pautas que a Frente Parlamentar levou para entregar para a presidência do G20, porque a dificuldade dessa contratação pela prestação de serviços, tanto de associações como de cooperativas, né, ela vem justamente por essa falta de estrutura e falta de gestão, né, a dificuldade é muito grande, então essa foi uma das pautas que a Frente Parlamentar levou para a presidência, para que ela seja avaliada, é uma das pautas que a gente vai levar da nossa frente parlamentar para a deputada responsável, para que isso seja discutido, né, no legislativo, né? Enfim, é isso. Acho que a Sabrina pode ver as contribuições. Só a Aura pediu Rapidinho, a fala. bem rapidinho, Por favor. Sabrina, eu vou falar. A fala do Jorge foi muito boa mesmo, porém, existe cooperativas como a que eu trabalho, tem toda a documentação, é legalizada e a gente não tem o apoio da prefeitura. Por isso que eu falei que seria obrigatório a gente ser contratado. Então, deve de existir esse estudo para que veja quais realmente as cooperativas que estão documentadas e que pode ser contratada e não é. Sim. Eu queria só complementar a fala da Can, que mesmo as que estão toda documentadas, Jorge, eu acho que é importante, inclusive a gente pede muito e carece muito do apoio das universidades, porque uma das grandes coisas que barra hoje esse processo das cooperativas e associações, às vezes é essa burocracia de tanta documentação, de tanta exigência que é feito. Então, o que a gente está correndo atrás também, está discutindo, e a Frente Parlamentar Mista de Mulheres Catadoras também, que é um apoio muito grande que a gente está tendo, é exatamente essas assessorias, uma espécie de incubadoras que as universidades podem fazer, inclusive para ajudar a gente a se fortalecer nessa caminhada. Porque o que os gestores públicos querem é exatamente assim, não fortalecer, não facilitar e burocratizar o máximo possível, exatamente porque é um projeto pensado. Então, o que a gente precisa, e é muito importante, o papel das universidades em parceria com a gente. Só para complementar. Eu coloco minha disposição, vou colocar meu e-mail lá,
para que o que vocês precisarem, no que tange a modelo de negócio e oficialização, eu posso prestar a minha orientação e a minha consultoria para vocês. Vou deixar meu e-mail lá, tá bom? Maravilha. A Simone fez a Gratidão. leitura até a proposta 3, 2, né? 2, né? 3. Aí, até a 3. Você quer fazer a leitura das próximas, Se quer que eu... Pode ler. Então, a proposta 4, certo? Que precisa ser lida aí. Então, a Fabíola Vasconcelos, da Bahia, criar um Fundo Nacional de Justiça Climática para financiar projetos comunitários de adaptação às mudanças climáticas, priorizando populações indígenas, quilombolas e periféricas. A quinta, da Sara, do Ceará, implementar sistema de tratamento de efluentes por meio de fossas ecológicas em residências nas comunidades periféricas e recuperar os cursos hídricos urbanos, principalmente os canalizados. Fabíola, Estão construindo. implantar sistemas Deixa eu só desligar aqui. de monitoramento climático participativo, envolvendo comunidades locais no levantamento de dados ambientais e na criação de estratégias adaptativas em regiões de maior risco climático. Aí essa que a Márcia trouxe, né, com as mulheres da COP-CATA, reconhecer, contratar e pagar pela prestação de serviços da coleta seletiva, triagem e educação ambiental, entre outros serviços feitos por cooperativas da economia solidária. Aí a Simone Godoy de São Paulo trouxe esse complemento de promover a estruturação de cooperativas de reciclagem. Na verdade, é uma proposta mista, né? Não só é da Simone com a Márcia, né? Que aí a Márcia também complementou, dando preferência a formas de construção limpa e sustentável, como reuso de água, energia renovável, considerando as especificidades de cada climáticas, né? Especificidades climáticas de cada região. É isso, gente? Contempla o que vocês estavam discutindo? Aí a Cristina Sampaio, do Espírito Santo, implementar um programa de desenvolvimento urbano, social e ambiental para comunidades vulneráveis. Márcia, de Minas Gerais, promover políticas para que as comunidades tenham acesso facilitado a tecnologias circulares, como sistemas de captação de água de chuva e painéis solares recicláveis. E a Sara, a Márcia colocou no chat, né? E também no chat a Sara do Ceará implementar o sistema de tratamento de efluentes. Acho que esse daqui está repetindo, né? Deixa eu ver. Tá repetindo. Então ela colocou no chat aqui também, então vou apagar. E aí, não sei se do Jorge a gente traz aqui como proposta. Eu acredito que sim, né? Alguém tem sugestão ou o próprio Jorge, sugestão de redação? Meninas, eu queria só ver se eu entendi. Por exemplo, foi a Fabíola que colocou lá a proposta dos fundos. Sabrina? Tem uma proposta sobre os fundos. Implantar Poderia ler de sistema. Aqui. Eu coloquei uma lá, de acordo internacional, que eu acho que o Brasil não tem que ficar recebendo migalhas nenhuma de países do mundo. Ele tem que ter um acordo internacional obrigatório para mandar dinheiro para cá, para a gente manter a floresta em pé, resolver esses problemas todos que nós estamos conversando aqui. Mas não assim, a França resolve mandar um dinheirinho para cá. Não, nada disso. Nós temos 60% do país é de recursos naturais preservados. Então, eles precisam, a gente precisa receber por isso. O mundo tem que nos pagar para a gente poder bancar os nossos dilemas aqui. E ajudar o resto do planeta, né? Claro. Concordo. Eu concordo também, Cristina. Eu gostaria, Sabrina, de comunicar que eu particularmente dispenso o que eu comentei aqui como proposta, já que o que eu comentei aqui é transversalizado a todas as propostas das colegas. E é por isso eu deixei lá meu e-mail para que as colegas precisando, e eu quero aqui contribuir no fortalecimento das existentes, e não entrar com mais uma, ok, Sabrina e Simone?
Ok, Ok. perfeito, Jorge. Massa, maravilha, Jorge. Eu queria. Eu não Eu sei se sabia. vale como contribuição, assim, essa questão dos fundos. Isso, eu queria Tem, entender um pouquinho o fundo aí de novo. eu Se pode também ler o queria fundo de novo. entender a proposta que fala sobre os fundos, que na realidade é dinheiro e trata disso que a Cristina trouxe também. É um pouco disso. Então, Onde é eu que vou está ela? aqui, é a segunda Pronto, aqui em cima. é Pode assim, Fabiola, botar. criar um Fundo Nacional de Justiça Climática para financiar projetos de adaptação, mudança, priorizando populações quilombolas periféricas. É assim, a gente fala muito nessa história do fundo, mas onde é que fica o dinheiro do fundo? Como é que se gasta o dinheiro do fundo? Eu estou fazendo uma provocação. Como é que se define como é que o fundo vai ser gasto? Posso Porque então, dar uma essa pitacada? Posso dar uma pitacada? pode claro, sim. Ó, aqui no Espírito Santo, nós temos o governo do estado é que faz essa articulação para esses projetos, porque esses projetos que nós estamos dizendo aqui são coisas de grande porte. Então, por exemplo, hoje eu mandei para o governo do estado a manifestação de interesse para participar do projeto Águas e Paisagens, que é financiado pelo Banco Interamericano. Então, o Brasil sozinho não dá conta, tá, de bancar isso tudo que nós estamos falando aqui, porque a situação está muito complexa, se a gente não tiver dinheiro de fora. É por isso que eu acho que se a gente mantém o planeta, né, a gente mantém o Brasil hoje, com os recursos que tem, né, mantém a vida de outros que já destruíram tudo, que a Europa está cobrando coisa da gente. Agora vai lá ver. Você viaja, você vê a secura que é, não tem água, é tudo bagunçado lá. Mas aí eles falam do jeito para a gente aqui, né? Como se a gente tivesse fazendo tudo errado. Não. O Brasil mantém essa gente, tem que receber por isso. E precisa ter um fundo internacional. O nacional não dá conta da complexidade que nós temos que resolver aqui hoje. Porque nós temos 5.500 municípios no Brasil. Mais de 20% deles estão na situação de risco, entendeu? De risco grave. Esse mapeamento o Ministério do Meio Ambiente está fazendo. Então, esses municípios são os primeiros que precisam de receber investimento. Aqui no Espírito Santo está rolando aí, vai criar, inclusive, uma instituição para cuidar das emergências climáticas. Entendeu? Então, assim, tem que ter um fundo internacional. Só sim. nacional não dá. Não, só nacional não dá. Mas Não tem. já começou uma demanda dessa, né? Na verdade, com sugestões de investimentos internacionais mesmo, né? Inclusive, essa foi uma Claro, discussão que é o direito. É com direito certeza, nosso, porque hein, gente? eles utilizam tudo que a gente tem, né? Então, dá tudo que a Pronto. gente tem, porque o Brasil, É. acho que é o único país autossustentável do planeta. Então, Nossa, todo país mundo maravilhoso. tira as nossas coisas, então nada mais justo mesmo do que. Mas essa Ah, isso discussão aí. já está sendo feita, viu, Que bom, que ótimo, que Fabiola? bom. Aí. Já está Se sendo eu Nós não me, vamos feita. ser se eu não me, abduzidos, hein? eu- Mas está chamando, inclusive catadores que são oriundos dos lixões, do litoral, da capital do litoral, da cidade do litoral, melhor dizendo, que é na região norte do estado. O Piauí é muito grande, pode não parecer, mas ele é um estado extenso, e um grupo de catadores do lixão da região sul. Então a gente está vamos juntar essas duas experiências para discutir coletivamente com quem está nas cooperativas e associações. E a gente já está Isso. organizando, porque o Sistema S é o sistema de cooperativismo aqui do estado que a gente acompanha, que é a Sescop, acompanhávamos. Só Aham. que em nenhum momento eles davam nenhuma formação, nenhuma organização. O único momento que eles apareciam era para fazer cobranças para a gente de taxa de contribuição, de mensalidade, ou então para aprovação dos balancetes, Cris. O que que a gente Certo. entendeu? A gente entendeu que boa parte dessas entidades migrou para a Unisol, que é a União das Cooperativas de Economia Solidária, porque tem dentro do escopo e da missão da Unisol, tem muito mais a ver com as cooperativas e com empreendimentos da natureza, que é o nosso, entendeu? Ah, Então, a gente está nessa discussão toda,
Rede, a gente já trabalha com algumas entidades em forma de rede, mas ainda estamos regulamentando esse processo de organização mesmo na sua essência. Mas a característica dessas entidades que estão juntas hoje aqui, de cooperativa de catadores e associações no Estado, nosso viés é muito dentro da economia solidária, que aí a gente se tem uma singularidade melhor, tem uma linha de trabalho melhor com o empreendedorismo dos trabalhos em economia solidária, que é a Unisol. Ah, Porque a Sescope aqui só quer saber do agronegócio e das cooperativas de médico e educativas, que são grandes empresas, grandes, os grandes, né? aham. Tá, ok. A Então, Sabrina é isso. voltou, né, Então, seria Sabrina? uma pergunta. A Sabrina está mediando aí. Não, porque eu só estou falando que a força venha da união mesmo, né? Não tem como não, né? Ah, você está falando de qual, da onde, Márcia? De qual estado? Márcia é do Piauí. Piauí. Nós fazemos parte da Frente Parlamentar Mista de Mulheres Catadoras, do qual Simone também faz parte. É uma frente maravilhosa que vem nos ensinando muito. E a gente vem aprendendo muito umas com as outras, na A, formulação mesmo de política pública. Do a CAN Áudia, também faz parte, que vocês têm também que ter está aqui. independência do poder público, de qualquer outra coisa, entendeu? A dependência do poder público é literalmente um problema sério, né? É terrível. Né? Porque, na verdade, o poder público ele tem interesse em perpetuar a miséria. Os acordos que ele tem com as Sim, empresas, né? Os acordos, os grandes acordos com as empresas de coleta de e não limpeza. é só isso, né? Porque a gente sabe que você perpetuando a miséria e a população vulnerável, o poder público, ele é eleito dessa forma, né? Claro. Então entra ano e sai ano, o cara É, promete que vai asfaltar a rua 50 mandatos e não faz o negócio, e a pessoa continua acreditando, não, mas o próximo ele vai fazer. Então, isso gera muito voto, né? O Brasil, né, nesse quesito, é um problema sério, né? é. mas Sabrina, eu ainda acredito que a gente precisa fazer parte dessa máfia, Pros- vamos dizer assim, desse processo, porque quanto mais longe a gente fica, mais desinformado a gente não consegue conquistar nada que queremos. Então, eu acho muito importante é, as pessoas, né, civil, vamos falar assim, participar de conferências, participar de reuniões, participar da Câmara Municipal. É o nosso direito e temos que fazer isso. Temos que parar de vai trabalhar, volta do trabalho, entra dentro de casa e não participa mais de nada. Então a gente tem que estar informado o tempo todo, debatendo, discutindo e reivindicando. Porque o trabalho, aqui acho que a gente está na maioria de catadores, né? E o trabalho do catador, ele já é um trabalho político por si só, tá? E, ou seja, quando você consegue ter uma instituição um pouco mais organizada, a gente acaba gerando na população, né, eles acabam tendo dúvidas a respeito de prestações de serviço, vou dar um exemplo, tá? Que nós somos contratados pela prefeitura, então o valor que a prefeitura paga para a cooperativa é infinitamente, assim, não chega a ser nem 2% do que ela paga anualmente para a empresa de coleta de resíduo úmido, né? A empresa recebe 75 milhões por ano. Então, como é que a gente consegue oferecer um serviço para 65% da população, por exemplo, com o valor que a cooperativa recebe anualmente hoje, né? E é um serviço que é muito mais intenso do que simplesmente ir lá recolher o resíduo da pessoa, jogar no caminhão. Não, a gente é um processo, né? Então, isso hoje na população já começou a gerar. Poxa vida, por que a cooperativa consegue fazer um serviço com muito mais excelência, com muito menos, e a empresa não consegue oferecer um serviço que preste com infinitamente mais, né? Então, isso é política, isso é fazer as pessoas pensarem, né? E pensarem em ter essa participação literalmente na construção dessas políticas públicas, né? Então,
municipal, entender, sabe, qual é o papel do legislativo. Aqui a gente tem pessoas na cooperativa que não sabem o que é, pessoas que se candidataram, tá, a vereador, que quando você perguntava, olha, você vai vereador, então você vai lá para o legislativo. Qual é o papel do legislativo? Quem é o executivo? Né? O que ele faz dentro de um município? Então, é a gente se empoderar dessas informações, que parece simples, mas não é, né? E porque as tomadas de decisões a respeito do que se acontece dentro do município, de como, né, as coisas vão acontecer, boa parte sai do executivo, vai para o legislativo, vira um projeto, aí virou o projeto de lei, todo mundo aprovou, você vai fazer o quê? Né? Mas você não teve participação nesse processo, né? Então, é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está tentando tirar pontos, ideias e trazer soluções para a questão da justiça climática. E quando acho que a Cristina falou, trouxe peraí, mais acima aqui. Gente, eu já esqueci o nome de todo mundo. Quando a Fabiola, né, ela traz a questão de criar o Fundo Nacional de Justiça, por exemplo, né, olha que maravilha se isso realmente fosse criado, porque isso é para fortalecer justamente projetos, financiar projetos comunitários, como ela traz aqui, né? Então, fortalecer. Hoje, por exemplo, a gente coloca lá, na economia circular, a questão da reciclagem, ela está por último. Por quê? Porque a gente tenta fazer todo o reaproveitamento possível nesse processo, né? E depois de tudo isso, é a reciclagem. Mas quando você fala na questão da mitigação, eu não sabia desse dado que o professor trouxe, enfim, né? Que 45%, por exemplo, da emissão de gases, ele vem na produção de plásticos, de produtos, enfim. Então, se você, na produção sabe, da retirada da matéria-prima virgem, aquela coisa toda, então olha o papel que o catador tem dentro desse processo. Se a gente tiver um financiamento, tiver estrutura e conseguir mudar muita coisa que está dentro da política nacional, que não prioriza o catador, né? Ele simplesmente diz que é preferencial, mas ele não prioriza o catador, então vai ser um avanço grande, porque a gente tendo mais investimento, consequentemente, a gente consegue avançar no processo, né? Porque para vocês terem uma ideia, se a gente hoje, por exemplo, se uma cooperativa se ela consegue ao longo vou fazer uma conta simples para vocês de como eles são. Então, por exemplo, se a cooperativa ela consegue enviar 300 toneladas durante o ano, tá? De volta para a cadeia produtiva, vou fazer uma conta baixa, tá? Se ela consegue mandar 350 toneladas durante o ano, ela tem uma economia ambiental de mais ou menos 1.800.000 a 2 milhões para o município, porque isso é o gasto que poderia deixar de ser feito com o combustível da pessoa que vai lá retirar areia, de mandar para a indústria, economia de água, tarará, aquela coisa toda, né? Toda a economia que é feita até retirar areia e transformar ela num vidro, né? Energia e tal. Então, a mesma coisa com papel, papelão, vidro, plástico, enfim. Né? Se você juntar tudo isso, então, olha o quanto o município deixa de economizar. E por que não investir isso nas cooperativas, né, e associações, ou fechamentos de lixões, enfim, que é uma briga que a gente tem constante. Então, é para isso que a gente está aqui hoje, para pensar como é que isso poderia ser feito, como essas políticas podem ser feitas e construídas para o fortalecimento dessas bases comunitárias, sabe? Para que a gente consiga evoluir, né? Porque a gente não tem dinheiro. Simone, eu gostaria de puxar um adendo aí também junto com você nessa fala, porque assim, foi uma das conversas que a gente teve ontem também, a história da própria indústria comprar essa matéria-prima secundária para evitar exatamente estar tirando essa matéria-prima para produzir novos bens de consumo, a exemplo, o material plástico. O Brasil é um dos países que está aí no top
do ranking da produção de bens e de resíduos que não dá para reaproveitar. Por exemplo, copo descartável, aquelas colherinhas descartáveis, canudos de plástico. Então, eu acho que se a gente pensar numa proposta, juntando com essa que você faz, dessa obrigatoriedade de contratação, mas também da própria indústria, ela fazer, eu não sei, eu estou pensando aqui rápido, e porque assim faz com que o nosso trabalho ele seja valorado, o trabalho dos catadores, ele seja valorado, ele seja reconhecido, porque assim, o que se retira para produzir também essa matéria-prima, exemplo dos plásticos, e que termina indo para os aterros e que termina indo para os lixões controlados, é assustador. É assustador e que não tem serventia para o nosso trabalho, que tá, mesmo assim está retirando essas matérias-primas virgem da natureza que não acompanha esse processo da retirada para a produção desse material. Porque, veja, além desse material natural, dessa matéria-prima, tem a água, tem energia, tem uma série de fatores que também é gasto dentro desse processo. De novo, eu vou lembrar. Essa história dos recursos também que são destinados para os municípios, a obrigatoriedade dos planos integrados dentro de do plano estadual, plano integrado de gestão de resíduos, integrado no âmbito do estado e no âmbito do município, mas que não seja copiou-colou, com a participação das populações tradicionais, porque as comunidades rurais não têm saneamento, não tem coleta pública, não tem limpeza. Então está tudo sendo jogado como aquela velha cultura antiga, joga no mato, joga no lixo, joga no rio. Então, essa obrigatoriedade da construção dos planos integrados de gestão de resíduo, tanto no âmbito do Estado, como também no âmbito do município, com a participação das comunidades, da sociedade civil, de vários segmentos, não só de catadores, mas da agricultura familiar, que é também uma grande prejudicada, das populações tradicionais, porque geralmente os lixões que estão sendo construídos, eles estão sendo construídos nessas periferias, nessas bordas. Eles saem ali daquela zona central da cidade, do município, e ela está sempre sendo colocado como se fosse ali debaixo do tapete, e que esse tapete, na realidade, é uma comunidade rural, é uma comunidade mais periférica. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Né? Então, só para complementar. A Carla fez uma pergunta, por exemplo, de quanto, né, se economizaria de, por exemplo, aterro sanitário. Eu fiz um cálculo rápido aqui, tá? Então, por exemplo, se você pegar 7 quilos de resíduo destinado corretamente, então você vai ter uma economia de um dia de consumo de uma TV de LED ligada, que dá mais ou menos 70 quilowatts. Você vai ter uma economia de 107 litros de água, tá? 5 horas de um carro ligado em marcha lenta, ou seja, 14, isso de 7 quilos, tá? 14,47 quilos que você deixa de gases de efeito estufa de ser emitido. Espaço em aterro sanitário, espaço em aterro, né? Mais ou menos de 17,14 litros de espaço de aterros sanitários, tá? 3,40% de uma árvore, sei lá, não dá uma árvore inteira, mas dá 3,40% de uma árvore. Então, e petróleo, 0,99 dá mais ou menos 1 litro e 93 de combustível que é economizado. Eu passo para vocês essa calculadora aqui, ela é essa que eu fiz agora é do Cataqui, que ela é bem rapidinha, tá? Massa. Então, isso, para vocês terem uma ideia, eu vou ver se eu compartilho aqui o relatório com vocês. Então, para vocês terem uma ideia, de 7 quilos de resíduo, né, reciclado, a gente tem tudo isso aqui que eu passei para vocês. É impressionante a economia que se tem.
Se entendeu? der para complementar essa proposta aí de exigir a obrigatoriedade do plano integrado, porque se a gente está falando de economia circular, modelos integrados, fortalecimento dessa integração dos processos, eu acho que dentro desse próprio plano cabe essa obrigatoriedade da contratação das cooperativas, mas também tem um nicho econômico dentro desse negócio social das cooperativas que não está sendo explorado. Por exemplo, o resíduo orgânico. O resíduo orgânico, ele pode sim ser feito um reaproveitamento fazendo um link com a agricultura familiar, porque ele vira um composto riquíssimo. Então, se a gente imaginar que esse resíduo das feiras, das grandes ceasas, da própria comunidade, ele pode ser revestido em benefício, ele também pode virar um outro negócio extremamente sustentável, porque, veja, aqui no Piauí, a gente tem mais de 51% dos resíduos que estão indo para o lixão controlado, que é resíduo orgânico, e que é dinheiro, gente, que a gente está falando de microclima, que pode esse composto pode voltar e ser comercializado, pode ser produzido nas cooperativas, pode ser produzido nas bases de agricultura, nas associações de agricultura familiar, não só para os plantios, mas também para voltar para as vias públicas, para voltar para os viveiros públicos, para voltar para as praças, tudo em forma de benefício. Eu acho É, que pode falar, Marcia, desculpa. Perdão. Eu acho que é um pouco disso, assim, pensar numa obrigatoriedade do plano integrado de gestão, mas que dentro desse plano a gente consiga entender que se a gente está falando de negócio, de economia circular, porque, veja, não faz sentido para mim, eu acredito que para o nosso coletivo, falar de economia circular, falar de justiça climática, se a gente não falar de justiça socioeconômica. Porque aí É, volta para aquela fala da Cris. Parece que a gente tem que estar com o pirizinho pedindo, por favor, pelo amor de Deus. Então, e aí casa com a ideia de um modelo e de uma formação das cooperativas dentro desse modelo de negócio, do plano de negócio, dessa sustentabilidade e viabilidade econômica das próprias cooperativas. E não só cooperativa de catadores, mas a gente tem um link muito bacana com a agricultura familiar. Porque é um complemento. Aqui dentro da cooperativa nossa, nós conseguimos construir uma horta, que a gente está se alimentando também dessa horta. Medicinal, hortaliça, legume, a gente já está produzindo em pequena escala, e como modelo e como protótipo. Então, a gente pode fazer essa parceria com a agricultura familiar, que eu acho que dá um casamento perfeito, porque você aumenta a vida útil dos aterros, em compensação, você cria um outro nicho de negócio. E aí você vai criando vários nichos de negócio e fazendo com que essa economia circular, essa economia solidária, ela vá realmente acontecendo. Mas se a gente não tiver um documento legal, institucionalizado, a gente não consegue se fortalecer e a gente não consegue ter essa economia acontecendo na sua essência. Então a gente vai continuar eternamente sendo capenga. Encerra a mas minha fala. a Carla, alguém aqui, peraí, deixa eu ver. Ela trouxe aqui, né? é, da questão do orgânico, né? E ele pode perfeitamente entrar aqui, porque o orgânico, ele representa 55% do que vai para o aterro sanitário, né? E o reciclável, 35% e 10% é literalmente o rejeito, ou seja, é basicamente nada, né? Então, talvez políticas públicas voltadas ao reaproveitamento desse orgânico, ou a questão da educação ambiental, que entra um pouquinho lá na governança, né, e educação ambiental, levar isso para as escolas, porque não existe a obrigatoriedade, por exemplo, de educação ambiental na escola, né, e a gente sempre, isso pode perfeitamente virar uma das pautas aqui, né, é, obrigar, né, ter como obrigatoriedade a educação ambiental nas, nas escolas, porque aí pode-se implementar a educação na escola, né? A questão da reciclagem nas escolas, e as crianças levarem isso para casa, porque eles são multiplicadores, enfim, né? Então, acho que entra um pouquinho naquela questão da governança também e educação ambiental, né? E somente 10% disso tudo
poderia ir para o aterro sanitário, enfim, né? E 90% disso ser direcionado para um reaproveitamento. A Simone, Sabrina, a Ana Paula que falou, né? Oi? Tem é, alguém eu, na. eu Peraí, só um minutinho. Sá, você está controlando a fila de falas aí? Isso, eu acabei de colocar aí, tem 3 pessoas para falar, o Jorge, a Áurea e a Ana Paula. E aí eu tô colocando, o que eu tô digitando tá aparecendo aí, né? Tá aparecendo. Conforme vocês estão falando, eu tô colocando aí algumas Sabrina, Ca- tu é maravilhosa. Tá, Tu é Sam, maravilhosa, mulher. Tá Ah, escrevendo você que tudo. é com as suas ideias. Sam, vamos seguir a fila? Aí você é a próxima. O Jorge está antes de você, tudo bem? Jorge, pode estar com tranquilo, a tranquilo. palavra. Não, o meu é rapidamente, primeiramente pegando uma carona da sua fala, Simone, quando abriu o nosso evento, e aqui agora também no grupo, quando você coloca as razões pelas quais o catador está descoberto, né, pela justiça climática, e mostrando, inclusive, que são de países do primeiro mundo, ou de países envolvidos, ou a classe rica, que, que se privilegiam em detrimento do catador. E eu vou agravar mais ainda, Simone, que o catador, além de ele estar descoberto, ele ainda tem um compromisso de ser agente climático e combater as mudanças climáticas com a logística reversa e contribuindo na mitigação do gás metano. Olha que absurdo, Simone. É Vocês ainda impressionante. trabalham para ajudar, nós trabalhamos para ajudar a classe média e rica contra as mudanças climáticas no trabalho, porque o catador, além de ser um educador ambiental por excelência, ele também agora é um agente climático passivo também de receber pelos serviços ambientais prestados também no plano climático. E a segunda coisa que eu quero advertir, Simone e colegas, foi quem defendeu, no mérito, eu concordo, o fundo da questão climática. Só que tem um problema, é uma faca de dois legumes. Porque se esse fundo for criado, ele vai ser para qualquer lugar, menos para o catador. Por quê? Não obstante o catador ter direito a serviços ambientais prestados, também agora como agente climático, que é mais um serviço ambiental prestado, como é a economia circular, como é a educação ambiental, como é a logística reversa, é um combo, né, Simone? É um combo de serviços. Agora, esse fundo, pela sua relevância e o seu montante, dificilmente vai chegar embaixo, na mão do catador, porque é um fundo que a classe política corrupta e corrompida e mancomunada com o meio empresarial vai distribuir não para o catador. Então, o fundo ele corre o risco no Brasil de nós ganharmos, mas não levarmos por esse motivo. Era isso que eu queria falar. É. Obrigada pela sua fala, Jorge. A Áurea agora está com a fala? Sou eu agora? Agora é você, mocinha. Tá bom. Eu ia falar justamente quem foi que falou da educação? A Márcia. Márcia, eu estava escrevendo aqui e falando justamente da educação. A educação, elas ensinam muito na escola esse negócio de horta comunitária, de fazer as hortas dentro da escola, compostagem, fazer muito compostagem, mas sobre a reciclagem, eles não falam, eles não comentam, eles não ensinam. E eu sou uma pessoa que falo muito quando vou na prefeitura ou quando vou dar alguma entrevista na TV Tem. É as crianças que educam os mais velhos. O que você ensina, as crianças aprendem. Então, precisa se falar mais de reciclagem, falar mais de destino correto desses materiais. Se preciso for levar até a escola, as cooperativas, combinar com as cooperativas irem retirar o material na escola, mas precisa ser falado na escola. Isso não é feito nas escolas, quem faz somos nós quando somos chamados, e concordo com o Jorge, esse fundo ele não ajuda as cooperativas, porque Santa Catarina, eu não sei quantas cooperativas foram perdidas e eles estão fazendo vaquinhas para poder reconstruir as cooperativas novamente. Então, esse fundo tem que amarrar as cooperativas também, porque não é só
as pessoas que perdem casa, que perdem tudo, os mais pobres, os mais ricos, que perdem tudo. As cooperativas perdem, e aí depois depende de fazer vaquinha para conseguir fazer a sua cooperativa novamente. Então, essa minha contribuição na escola é que precisa se falar mais sobre cooperativa, que existe local adequado, né, que destinação correta, que são as cooperativas. Pessoal, tem Obrigada, alguém na fila? Eu quero entrar na fila aí obrigada, para Can. falar sobre educação ambiental depois. Tá, A agora é a Luva. Ana Paula e Depois depois eu a entro, eu estou no Sabrina. final. Então, eu vou sair. Eu coloquei aqui minha mão também, mas se não tiver espaço, não tem problema não, Não, tá? não tem espaço sim, pode ficar com a mãozinha aí, Cristina. Eu só estou coordenando a fila. Ana Paula, Ah, tá tá bom. com a voz? Boa tarde a todos e todas e todes. Eu tenho só uma pergunta. Estou percebendo aí que tem alguns projetos de sucesso, algumas cooperativas que já estão bem estruturadas, que já têm um ressarcimento ruim, mas já da prefeitura. E aí eu queria saber se existe algum banco, algum local onde tem uma disponibilidade desses documentos, desses projetos, dessas legislações, que sirvam de orientação e de ideias para outras cooperativas. Porque às vezes tem alguém se estruturando e para não precisar começar do zero, podia ter um projeto, por exemplo, como essa cooperativa da Márcia, ou da Simone, que já tem mais experiência. Existe algum local onde os companheiros pudessem encontrar esses projetos já escritos? Se não, fica como uma proposta para sair daqui, que a gente compartilhe essa informação, porque hoje a informação é a alma do negócio, né? É isso. Eu acho, respondendo para você, Ana Paula, não existe, não tem, eu não tenho conhecimento, tá? Pode ser até que exista, mas o único banco de dados que eu sei que tem é um banco de dados que é disponibilizado pela ANCAT, tá? Que ali ele é um banco de dados que eles colocam todas as cooperativas que têm contrato com os seus municípios, tá? Então isso existe. E agora especificamente de como foi feita essa construção, lá também você encontra, porque eles disponibilizam a forma como foi contratada, se foi via Mirós, contratação direta, o plano de trabalho das cooperativas. Isso tem esse banco de dados que é disponibilizado pela ANCAT. Agora, uma coisa mais específica, eu não tenho conhecimento. O que você pode ter é o contato de pessoas das cooperativas, porque eu acredito que esses dados não tenham compilados. As cooperativas, inclusive, me chama atenção para que as cooperativas sejam mais unidas, né? Para que a gente consiga literalmente compilar esses dados para que outras pessoas possam ter acesso, né? É Acho que fica como importantíssima a uma sua proposta fala. muito séria dessa conferência, Sim, né? Porque se cada um de nós temos sim, experiências, ou temos frustrações, ou temos demandas para formalizar os nossos trabalhos, eu acho que a maior justiça é a gente poder compartilhar o que a gente já tem bem sucedido, ou as demandas. Então, eu gostaria de pedir que a gente saia como uma proposta esse banco de informações. É simplesmente sistematizar os projetos que já acontecem, né? E aí sim. compartilha com a gente esse ANCAT, ANCATI, é isso, Simone? Eu tenho. Isso, Tá, isso. eu vou. É temudo, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui no chat, tá Tá, bom? muito obrigada e parabéns Não, pela obrigada. maneira forte, decisiva e, né, de muita coragem que vocês enfrentam esse problema. Muito obrigada, viu? Obrigada. Gente, nós temos 5 minutos para dividir entre a Sabrina, a Márcia e a Cristina, tá bom? A Sábio está com a palavra, depois em seguida a Márcia e por último a Cristina. Eu trouxe um complemento aqui, até coloquei uma observação que talvez essa proposta saia no eixo de governança, né? Mas está muito ligado à justiça climática, porque eu coloco aqui, exigir obrigatoriedade de plano de adaptação climática, em especial em áreas onde as crises já estão anunciadas, né? Como Rio Grande do Sul, aqui é a nossa região, o litoral norte, né? Então, e que mais uma vez, as pessoas que são, né, prejudicadas nesses desastres são as pessoas em vulnerabilidade social. Então, só sugerir essa proposta também.
Tá bom, ótimo. Márcia, você tem um minutinho e depois a Cristina. Eita, se vira nos 30. É rapidinho, gente. É uma contribuição da obrigatoriedade da educação ambiental. Olha só, eu não sei se caberia a palavra obrigatoriedade, porque a gente teria que reavaliar a Política Nacional de Educação Ambiental. Por exemplo, desde 94 se discute a transversalidade dessas ações. Talvez a gente pudesse dar uma melhorada. Não sei, Simone, estou vendo aqui se eu estou falando bobagem, mas a gente pensar na reformulação da proposta política pedagógica no âmbito das secretarias de educação ou do MEC, junto ao Ministério do Meio Ambiente, para reformular as propostas política pedagógica que realmente e reformular essa proposta política pedagógica para que ela chegue no âmbito das escolas, porque assim mexer com toda uma estruturação da Política Nacional de Educação Ambiental, nananana, talvez seja um percurso mais prolongado. E aí a gente pensar numa discussão no sentido de proposta política pedagógica, porque, veja, o povo fala de educação ambiental, mas só quer falar no dia, na Semana do Meio Ambiente. Só quer que a gente vá nas escolas na Semana do Meio Ambiente. E a escola é um espaço catalisador de coleta seletiva. É um espaço que pode virar, porque lá tem o resíduo orgânico em abundância do lanche, principalmente nas escolas A públicas. Carla, Então, se a gente também anotar alguma coisa ligada às escolas públicas, pessoais. a Carla está trazendo aqui que já existe uma movimentação na Secretaria do Meio Ambiente, né? A gente tem um minutinho só, Márcia, e aí eu vou passar a palavra para a Terminei, eu Cristina. acho que é pensar um pouco nisso, tá bom? Era um Cristina, pouco desse. Obrigada, gente. Ah, eu já nem sei mais. Eu queria falar para você o seguinte, gente: o problema do mundo já está posto há muito tempo. Se não fosse isso, não tinha 17 ODS, com agora mais 3 ficaram 20, certo? Não tem problema de dinheiro, tem problema da gente não ser mais incisivo em cima dos poderes que a gente precisa cobrar, entendeu? Então, por exemplo, os catadores têm um movimento nacional, tem uma força enorme. Porque gente, eu trabalho, eu sei da vida de vocês desde 2006, desde quando eu comecei a trabalhar com resíduo aqui no Espírito Santo, tá? E assim, é um mantra, isso não mudou sim, teve várias mudanças, mas pela fala que vocês estão trazendo aqui, continua muito problema, né? Então, assim, eu acho que a força está na organização, em como é que se organiza, né? Como é que é, você se organizam, pilotam boas experiências. A pessoa que falou aí do banco. Existem ótimas experiências, mas elas estão sendo multiplicadas? Vamos ser não, cooptados, ó. Apareceu aqui, ó. Já vão levar a gente para outra. vão abduzir a gente para outra Abduzir sala. todo mundo. Vamos já ser Ah, eu só queria deixar abduzidos. essa fala aí da pressão que a gente não faz, ou talvez está fazendo pouco. Né? Eu acho que a gente tem que aumentar essa pressão aí, aproveitar que esse governo aí deixa a gente falar, né? A gente, Porque a a gente, gente não fala nada. a gente dá 3 passos e volta sempre 2, né? Então, os É. processos públicos, eles são muito morosos, né? Então, isso acaba dificultando a vida Pois da é, ó. gente. Mas A vai entrar morosidade agora é os muito prefeitos grande. novos, tá? Eu já estou em cima do daqui de Guaçuí, tá, gente? Eu já vou atrás dele para começar a cobrar um monte de coisa dele. Então, acho que está na hora, eles estão entrando agora, entendeu? Talvez mais conversa com o Conselho Nacional dos Catadores